Harmonia, saúde e prosperidade para todos. Hoje falaremos sobre um tema que pode ser crucial na leitura de um mapa astral: os graus onde estão planetas ou pontos importantes da carta natal, mas, fundamentalmente, salientaremos o chamado grau anarético. Além disso, serão colocados exemplos de casos verdadeiros, tanto de personagens muito conhecidos na mídia, como de algumas pessoas de minha convivência. Inicialmente, é relevante colocar que há alguns graus críticos na mandala astrológica e eles, de forma muito genérica, são como pontos sensíveis do mapa astral. Assim, se ali está localizado um planeta, deve-se ter um cuidado especial na interpretação, porque o funcionamento do astro é alterado por esta posição. Isto ficará mais claro adiante. O termo grau anarético provém da palavra anareta, que tem como significado planeta que destrói a vida. Conforme os antigos egípcios e caldeus, estes consideravam os últimos graus de um signo associados a Marte ou Saturno, tidos como maléficos na astrologia tradicional. Portanto, se neste posicionamento há um planeta natal, ou mesmo um ponto importante como o ascendente, há uma conotação negativa. Assim, por excelência, o grau 29 é anarético. Ou seja, se um astro está entre 29 graus, 0 minutos e 0 segundos e 29 graus, 59 minutos e 59 segundos, na extremidade de um signo, o planeta está em grau anarético. Mas, por que isto seria ruim? É possível aprofundar um pouco mais neste tema. Bem, um planeta em grau anarético estaria já cansado ou meio esgotado em passar por um determinado signo. Assim, seu funcionamento não ocorre dentro de suas melhores características, ou mesmo acontece de maneira desproporcional. Em outras palavras, o grau anarético é um posicionamento debilitante. Utilizando-se esta analogia do esgotamento, pensemos que quando estamos terminando um trabalho físico pesado ou um projeto acadêmico, perdemos o entusiasmo anterior e as forças, bem como a atenção e a paciência, cometendo erros primários ou até mesmo grosseiros. Assim é o desempenho de um planeta em grau anarético. Neste contexto, a interpretação do papel de um astro deverá ser mais cuidadosa, afetando a casa onde está, bem como os aspectos que produz com outros planetas ou pontos da carta natal. Dificuldades podem ser previstas. Mas que tipos de dificuldades seriam? Por exemplo, acontecem indecisões por parte do nativo, mas também escolhas arriscadas ou francamente erradas. É comum medo de mudanças, situações de crises, adiamentos e frustrações. Pode, ainda, o nativo decidir contrariamente a planejamentos prévios e longos, até mesmo quebrando-se acordos anteriores. Portanto, o grau anarético está associado a uma visão defeituosa quanto às situações, sendo um ponto fraco do mapa astral que resulta em insucesso. Entretanto, muitos consideram como o final de um signo não apenas o grau 29, mas também o grau 28, sendo este também um grau crítico, com características similares. Além desses, o grau 0 de qualquer signo seria problemático, pois indica o início ou primórdio de uma nova fase, onde um planeta ali posicionado não tem seu potencial desenvolvido, ou seja, estaria em vulnerabilidade. Quanto aos graus críticos mencionados,
Se houver a presença de um dos astros pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte, leva-se em conta que é algo mais relevante do que um planeta social ou geracional. Contudo, pelo que tenho analisado, todos estes casos podem ser importantes, inclusive Quiron. Aponta-se que a ocorrência do ascendente ou do meio do céu em graus críticos tem forte significado numa carta natal. Entretanto, prefiro também observar se o descendente e o fundo do céu estão anaréticos. Os graus ocupados por pontos relevantes ou planetas tendem a nos auxiliar na interpretação de um mapa astral, revelando elementos psíquicos do indivíduo, que, contudo, precisam estar no contexto geral da carta. Uma parte não é o todo. Mas, a seguir, mostraremos alguns exemplos reais, destacando propositadamente o que estava em graus anaréticos, no intuito de esmiuçar a questão. Apresentaremos mapas de personalidades conhecidas do público em geral, mas também de pessoas com quem interajo ou já interagi por longo tempo. Começo por Donald Trump, empresário e ex-presidente norte-americano, bem como figura de longo tempo no show business de seu país. Destaca-se o seu signo ascendente a 29 graus e 58 minutos de Leão, anarético e conjunto à estrela Regulus, sobre a qual não falaremos hoje. Ou seja, Trump se manifesta para o mundo de uma forma leonina, mas como o seu ascendente está num grau crítico, suas iniciativas e projeções da própria imagem têm maior conexão com o lado problemático do signo de Leão. Portanto, ele não manifesta, no geral, o lado altruísta e luminoso dos leoninos bem desenvolvidos, mas sim mostra-se com características mais egocêntricas e autoritárias, o que é exacerbado pela presença de Marte praticamente conjunto ao ascendente. Aliás, é relevante lembrar que a carta natal de Trump é classificada como AA, precisão total. Quanto a este ascendente em grau anarético, ainda salientamos que muitas de suas decisões e iniciativas foram ou são consideradas, por muitos, como arriscadas, erradas e geradoras de frustrações, algo típico deste grau crítico. Na sequência está a carta natal de Juliano, um servidor público federal que possui um Urano em Virgem, na casa 6, em grau anarético. Após muitos anos de observação, notou-se que praticamente qualquer planeta transitando de forma tensa a este Urano lhe causa flutuações de saúde abruptas e, não raras vezes, intensivas. Como a literatura astrológica coloca, o grau 29 é crítico, sendo um ponto fraco ou debilitante. Além disso, em sua carta natal está Vênus a 0 graus e 58 minutos de Sagitário, na casa 8, um posicionamento crítico, que, estando em oposição à sua parte da fortuna, em Touro e na casa 2, provoca um processo de acumulação material com seguidas perdas financeiras em favor de terceiros, por motivos diversos. É algo que se repete em sua vida, seja ajudando a parentes ou amigos em necessidade, ou seja por investimentos que não dão certo. Portanto, neste caso, temos exemplos interessantes para os graus 28, 29 e 0, como pontos críticos assinalados no início deste artigo. A seguir, temos o exímio guitarrista Jimi Hendrix, falecido em 18 de setembro de 1970, com apenas 27 anos de idade, em condições não muito claras. Diz-se que sua morte foi devida a uma combinação de remédios para dormir com excesso de vinho. Alguns apontaram que ele teria se suicidado. Na sua carta natal, observa-se a Lua no grau 28 e Quiron no grau 29.
A Lua domiciliada e em ponto crítico aponta para um lado emocional intenso e uma hipersensibilidade que pode ter se refletido em sua musicalidade. Entretanto, havia também uma instabilidade emocional representada pelo seu grau crítico no nascimento. Acrescenta-se um Quirón anarético em Leão, na casa 8, conjunto ao nó do norte e formando uma quadratura em T, a Urano e Mercúrio. Digamos que ele veio ao mundo para transformar e curar uma ferida interior, mas não conseguiu desta vez, dentro de uma visão reencarnacionista. Então, chegamos ao caso de Rosa, uma trabalhadora do sistema financeiro que tem Marte exaltado e em grau anarético na casa 3, setor que aborda irmãos, dentre outros fatores. Este ponto de seu mapa representa uma péssima relação que ela tem com um irmão que já a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte no passado. É claro que esta situação se combina com Saturno na cúspide de sua casa 4, lar e família, bem como a presença de Quirón no mesmo setor, oposto a Urano na casa 10. Contudo, Marte num grau crítico simbolizou muito claramente este ponto sensível de sua carta natal. Quanto a Mike Tyson, tem uma carta natal com dados sem fonte, sendo classificado com um mapa nível C, pois o horário, por exemplo, pode não estar certo. Isto complica apontar o grau correto do seu ascendente, que estaria em grau anarético em Leão, como Donald Trump. Entretanto, Saturno é mais seguro interpretar, porque no dia do nascimento do famoso lutador de boxe, o citado planeta estava em grau anarético, conjunto à estrela Chet, de efeito muito infeliz, que contribuiu para traços complicados de sua biografia, que incluem uma acusação de abuso sexual, que resultou em prisão, uma tragédia familiar onde sua jovem filha morreu num acidente doméstico, e um período em que atingiu falência econômica. Percebamos, portanto, que um Saturno em grau anarético funcionará provavelmente de forma crítica, embora sempre devamos considerar a carta natal como um todo. Por fim, chegamos ao mapa de Tânia, aposentada da área de enfermagem, que conheço há muitos anos. Note-se quantos destaques em graus críticos. Isto não a impediu de ser uma pessoa vitoriosa em muitos sentidos, mas ela teve que lutar bastante para conquistar suas metas. De início, comento sobre o seu ascendente em grau anarético, que demarcou dificuldades em iniciativas e decisões. Ela, de fato, pensa muito antes de agir e, volta e meia, muda suas decisões na última hora, como é apontado nos textos sobre o grau 29, tendo algumas frustrações quanto aos resultados. Sobre o meio do céu, trabalhou praticamente o tempo todo com enfermagem pediátrica no setor público, em meio a muitas tensões. Quanto ao descendente e fundo do céu, embora geralmente não se dê ênfase a estes pontos quanto aos graus críticos, prefiro observar e interpretar estes posicionamentos. A cúspide da casa 7 ou descendente correspondeu, para ela, a um casamento problemático que perdurou por mais de 2 décadas até que ela finalmente tomasse a decisão pelo divórcio. Em relação ao fundo do céu, anarético e em Sagitário, representou para Tânia uma família numerosa e com vários desafios. Além disso, ela teve que mudar de lar por 8 vezes em sua vida. É relevante também o eixo das casas 5 e 11, onde estão Quirón e Urano opostos e em graus críticos, o que representa para ela uma preocupação extremada com seus filhos, por entre os diversos sobressaltos das interações familiares. Bem,
Fechando este artigo, é preciso entender que qualquer carta natal tem os seus desafios, mas cada um de nós possui o livre-arbítrio. E como cada ser exerce a sua liberdade de ação, bem como de que forma reage aos fatos, trará os resultados de sua vida no seu contexto particular. Tendo resiliência frente aos problemas e sabendo desenvolver os potenciais que estão no mapa astral, o nativo pode se considerar um vitorioso em sua jornada. É para isto que estamos aqui. Um abraço a todos!